Olá, imortais! Voltamos a falar de Crepúsculo. E sim, eu sei, você achou que eu tinha superado ali minha fase Crepúsculo. Mas como diz o próprio Edward Cullen, nunca é apenas uma fase, Bella. E vou ter que confessar que foi na última live que isso mudou. Pois me pegaram falando de Crepúsculo. E a verdade é que bateu aquela saudade. Então hoje eu decidi trazer um vídeo para voltar às raízes, aquilo que faz pulsar forte aqui nesse canal. E não é por acaso. Ontem, 20 de junho, foi o aniversário oficial desse ícone da palidez dramática, que todo mundo aqui no Romances Imortais ama. Sim, é ele, Edward Anthony Mason Cullen. Completou mais um ano de não vida, e como somos fãs, vamos comemorar assim, ok? Então, se você é Team Edward, vem comigo. E se você é Team Jacob, calma, o sol ainda tá brilhando. Mas eu prometo não morder. Muito. E já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque hoje a gente vai mergulhar de volta naquele universo de olhares intensos, diálogos poéticos e muito autocontrole. E vamos a algumas diferenças entre Edward Cullen dos livros e das telonas. Então, primeiramente, precisamos entender que a adaptação da saga Crepúsculo para o cinema gerou ali um contraste marcante entre o que se lê nas páginas, lógico, e o que aparece nas telas. E ele ganha destaque nesses elementos, mais transformados nesse processo. Pois sua imagem projetada nos livros é diferente da que vemos nos filmes, e essa diferença começa pela forma como se expressa. Nas páginas, suas falas têm um tom quase cerimonial, como quando diz, mais ou menos assim, sinto como se tivesse deixado todo o meu coração com você. Bella, inclusive, observa que ele fala como alguém que não é desse tempo, um traço que o filme insinua, mas sem real profundidade. No início da história, Edward evita revelar quem realmente é. Nos filmes, o segredo dos Cullen vem à tona com muita rapidez, enquanto no livro esse mistério se constrói aos poucos. E como sabemos, a sua relutância não é só para proteger Bella, mas também para preservar sua família, e que depois ele compartilha, logicamente, em determinado momento, como é viver como vampiro. E isso fez com que essa explicação detalhada fosse totalmente ignorada no primeiro longa, por causa do tipo de mídia que é o cinema, que tem a tradição de não ser tudo como no livro, mas que se iguala no cuidado com o que revela, mostrando sua cautela com consciência sobre os riscos, não apenas do medo da rejeição. A distância física entre ele e Bella também é mais evidente no livro. Edward se recusa a tocá-la nos primeiros encontros, tentando manter o controle. Com o tempo, essa postura muda, mas o início é marcado por contenção. Já no filme, essa distância chega a parecer deslocada, já que o público já conhece a verdade. A tensão do livro, construída com paciência, se perde com a revelação antecipada. Quando o Sol da Meia-Noite é lançado, mostra em seu texto o jeito como Edward observa Bella, e que também ganha outra camada nas páginas. Ele não enxerga apenas sua aparência, percebe gestos, hesitações, mudanças sutis ali de expressão. Ele quer entendê-la, decifrá-la. Isso aproxima ali os leitores da relação entre os dois de forma mais emocional. Porém, lógico, nos filmes, essa conexão parece menos construída e mais imediata. O mesmo acontece com o desejo de sangue. Nos livros é descrito como uma tentação quase insuportável, com metáforas como Canto da Sereia, para explicar ali o conflito que Edward tem. Nos filmes, essa luta interna é suavizada. E lógico, muitas críticas recaem sobre a forma apressada com que o romance entre Edward e Bella é desenvolvido na adaptação cinematográfica. Nos livros, os sentimentos crescem com mais cuidado, com mais espaço e reflexão. Acompanhamos os pensamentos de Bella, suas inseguranças, os momentos de dúvida e encantamento que constroem ali a história entre os dois. E mesmo quando Edward parece frio, o texto deixa claro que há mais por trás do silêncio dele, algo que os filmes com seu roteiro mais direto acaba deixando de fora. E quando Edward se afasta ali em Lua Nova, a explicação nos livros é densa. Ele acredita que a única forma de protegê-la é desaparecendo. Essa escolha o corrói. Nos filmes, a decisão surge de maneira mais brusca. E uma diferença essencial aqui está na ausência da perspectiva interna de Edward nas telas. No texto, ele revisita decisões, pesa riscos e reavalia cada gesto. Isso molda a forma ali como ele enxerga o tempo, o amor e a culpa. Entendimentos que se perdem sem esse ponto de vista.
O Segredo dos Cullen também é tratado de forma diferente nas duas versões. Edward, no livro, é o mais cauteloso com a possibilidade da exposição, e é ele quem reforça os perigos e pensa nas consequências. Nos filmes, essa preocupação é mais distribuída entre os demais. As falas marcantes de Alice acabam ali sendo atribuídas a Rosalie, alterando assim o tom das relações. Edward também demonstra uma dedicação à família que aparece com mais clareza nas páginas. Antes de colocar Bella em primeiro lugar, ele se apoia no senso de responsabilidade pelos Cullen. Até mesmo o cenário em que vive expressa diferenças. A casa dos Cullen nos livros é descrita como antiga, com certo peso histórico, bem diferente da residência moderna e cheia de vidro mostrada no filme. Outro ponto importante, o autocontrole. Edward menciona várias vezes o quanto é difícil estar perto de Bella. Ele teme machucá-la, teme se perder no próprio instinto. No filme, isso se resume a algumas frases e expressões de contenção. No livro é quase um tema recorrente, um esforço contido que justifica sua distância ali no início, não como desinteresse, mas como proteção real. E o Edward nos livros é construído com tempo, silêncio e muitos dilemas. É alguém que reflete antes de agir, que pesa consequências e convive com o medo de repetir erros. Nos filmes, encontramos uma versão mais ágil e direta desse mesmo personagem. Alguém que sente, mas mostra pouco. Talvez o Edward das telas seja mais fácil de entender, mas o das páginas é aquele que permanece ecoando depois da última linha. Como a nossa comemoração em formato de vídeo para seu aniversário e reestreando nossos conteúdos de Crepúsculo aqui no canal Romances Imortais, com simplesmente Edward Cullen. E é isso, gente. Um pequeno mergulho no universo do vampiro mais contido, educado e eternamente confuso do mundo fictício, Edward Cullen. Se você chegou até aqui, parabéns pelo autocontrole digno de um Cullen, em frente a um buffet de sangue tipo O positivo. Agora eu quero saber de você. Qual dessas diferenças entre o Edward dos livros e o dos filmes mais te surpreendeu? Ou te faz gritar, sim! Era isso que eu sentia e não sabia explicar. Me conta aqui nos comentários, porque eu tô de olho, viu? E claro, se gostou do vídeo, já sabe, curte, se inscreva, compartilhe com aquele amigo ou amiga que ainda defende o Jacob em 2025 e ative o sininho para não perder os próximos surtos nostálgicos. E como sempre, até a próxima! E cuidado ao entrar em florestas com trilha sonora melancólica, se ouvir um piano ao fundo, pode ser tarde demais.